Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sempre em nossos corações, muito bom. E aí, vamos estar dando continuidade aí na história eclesiástica e da continuação de Atos, do estabelecimento da igreja? Muito bom estar com todos vocês aqui, seja muito aí bem-vindo a todos vocês que estão conosco aqui, adquirindo conhecimento bíblico e conhecimento histórico. E como prometido, meus irmãos, vamos estar dando continuidade aí sobre o estabelecimento da igreja, falando no livro de Atos. Seja muito bem-vindo a todos vocês que estão aqui. No vídeo anterior, meus irmãos, nós fizemos ali um panorama muito lindo, muito rico em conhecimento, falando sobre o estabelecimento ali da igreja, falamos sobre a origem da igreja, falamos ali também sobre um período chamado período de transição, falamos sobre a expansão ali do povo gentílico, do povo gentil. Demos ali uma rápida pincelada ali, falando sobre a prisão e a defesa de Paulo. Falamos também lá sobre a fundação da igreja e dos seus líderes. Enfim, meus amados, foi muito bom todo esse panorama que nos antecedeu aí para estar fazendo esse segundo vídeo aí. Um vídeo muito legal, um vídeo muito bom aí para nós adquirirmos aí conhecimento bíblico e histórico. E agora, meus amados, pegue aí papel, caneta, anotem todos os versículos que eu irei estar trazendo aqui para você ir parando esses vídeos e ir lá na sua Bíblia, nas Escrituras Sagradas e comparando aí, fazendo um paralelo com tudo aquilo que nós falamos no primeiro vídeo. Se você não assistiu aí o primeiro vídeo, te aconselho, assiste lá o primeiro vídeo, depois vem nesse segundo vídeo para você ficar por dentro aí de tudo aquilo que nós abordamos aí. Beleza, meus irmãos? E como eu falei, aqui eu quero começar ali falando sobre a conversão de Paulo, a conversão de Shaul. No último vídeo, meus amados, o último tópico que nós trouxemos foi o discurso ali de Estevão, sim ou não? Aonde Estevão trouxe um discurso ali, aonde deixou o povo muito acalorado, os seus nervos ali, que deixaram eles lá com muita raiva, e Estevão, ele foi morto lá a pedrada, sem nenhum tipo de julgamento, que nós falamos que está lá em Atos capítulo 7, versículo 54 a 60. E ali nós falamos que começa uma perseguição que se espalhou lá contra os cristãos lá em Jerusalém, na parte lá pela Judéia e também Samaria, lá em Atos 8, versículo de número 1. E agora nós entramos aqui em Atos capítulo 9, e nós vamos abordar aqui do versículo 1 ao 39, tá, irmãos? Bem resumido, mas com uma riqueza muito grande aí nesse conteúdo. Fique comigo, bora lá para a gente poder aí se adentrar e mergulhar nessa profundidade da historicidade aí bíblica. Então, amados, o ministério de Felipe, ele mostra para mim e para você um avanço muito grande ali das igrejas que começam a surgir ali em novas localidades e também com novos grupos. Lembra que eu falei no vídeo anterior que foram dispersos e automaticamente esses grupos que foram dispersos começou ali se originar igrejas ali de pessoas. Então a conversão de Saulo ali de Tarso foi uma provisão ali de o quê? De um novo líder que estava surgindo ali no ministério ali do povo para o povo gentílico, apesar que Paulo já era um líder lá na sua mocidade, ele já era ali um grande líder lá, mas não um líder ali a qual Jesus, a qual Deus tinha estipulado para eles lá. Então, depois dessa obra de Cristo, amados, que foi algo muito lindo, a conversão de Saulo provavelmente é o evento mais importante da história do cristianismo, tá entendendo? Pois, além de remover ali o inimigo ativo do evangelho, que era Paulo de Tarso, transforma ele lá num dos maiores propagadores ali do evangelho para os gentios e para todos aqueles que ele iam ali fazer a sua obra missiológica, missionária. E o que é legal, amados, que Saulo de Tarso, ele aparece ali pela primeira vez como um jovem, né, homem que segurava todas as capas daqueles que apedrejaram lá Estevão. Então, Paulo foi um dos que consentiram lá na morte de Estevão, pegando a sua capa, Atos capítulo 8, verso número 1. Então, três diferentes relatos dessa conversão de Saulo, mas o mais conhecido pelo nome romano
ali é de Paulo, amados. Então, todos nós, quando nós pegamos a Bíblia, eles aparecem lá em Atos, tá? Nesse livro que nós estamos aqui estudando. Então, um histórico dado por Lucas, se você pegar lá Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 31, e dois pessoais contados por Paulo, como parte da defesa ali da sua doutrina, né? Em Atos capítulo 22, do 1 ao 21, e Atos capítulo 26, versículo 2 ao 23. Então, Paulo, meus amados, ele nasceu lá numa família totalmente hebraica, sim ou não? Lá no início do primeiro século. Então, a sua cidade natal, como nós conhecemos por isso, Paulo de Tarso, que foi a cidade de Tarso. Como que era a cidade de Tarso? Era uma metrópole lá da Cilícia, situada mais específica ali geograficamente no canto nordeste ali do mar Mediterrâneo, meus amados. Então, em Tarso, havia importantes pontos ali de embarcações que faziam a cidade ali um centro de navegação muito grande naquele local. E havia ali uma universalidade famosa por seus cursos também de filosofia, existia lá na época, existia também ali o curso, escolas também de medicina, e havia um templo chamado Templo de Esculápio. Não sei se você já ouviu falar desse templo. Se você não está ouvindo, nunca ouviu falar, agora você vai ouvir falar aqui do que eu estou te trazendo, um templo de Esculápio. Quem era esse templo? Qual era a dedicação desse templo? Essa dedicação a esse templo era dedicado ao Deus da medicina. E esse templo servia como hospital e clínica para todos os estudantes de medicina naquela época. Era um campus, né, universitário que existia lá. Então é duvidoso, meus amados, que Paulo tenha frequentado essa universidade, tá? Mas dificilmente ele escapou das influências que ela tinha sobre a vida e pensamentos daquela cidade. Tá entendendo, amados? Não é diferente de hoje. Hoje nós temos muitos campos por aí que têm uma total influência na sua sociedade ou na sociedade que estão ali próximo às suas adjacências lá, próximo a esse campus. Então, Paulo, meus amados, ele foi educado nas boas tradições judaicas, que todos nós conhecemos, aprendendo o hebraico, as escrituras, além do ofício de fazer tendas. Paulo também ele tinha uma profissão. Além de todos esses estudos acadêmicos com Gamaliel, enfim, ele também fazia tendas, que você pode ver lá em Atos, no capítulo 18, do versículo de número 3. Tá entendendo, meus amados? Olha que coisa maravilhosa isso daí. Então ele foi, amados, apresentado ao aramaico, tá? Que ele provavelmente falava em casa, tá? O grego, que era a língua predominante lá na época de Tarso, possivelmente Paulo tenha aprendido também o latim, embora não haja provas disso, tá? Embora nós não tenhamos prova disso, pode ser que também ele tenha aprendido um pouco lá do latim. Sim? Olha que legal isso daí, amados. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui, porque como é de praxe, né? Aos 12 anos de idade, amados, Paulo ele foi enviado a Jerusalém para estudar ali com um homem muito conhecido lá na época, chamado Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo de número 3. E Paulo, amados, ele começou a fazer todo o seu progresso em seus estudos, tá? Gálatas 1, verso de número 14. Então, por convicção, meus amados, Paulo ele era fariseu e o seu zelo, ele era medido por quê? Pela sua intensidade com que perseguia a igreja. Então, ele era muito zeloso com aquilo que ele aprendeu, ele levava à risca, cumpria a risca. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 26, do versículo 9 ao versículo 11. Então, quando Paulo se tornou adulto, amados, ele já era um líder no judaísmo. Tá entendendo? Então, se o que ele disse lá em Atos 26, verso de número 10, ele fala assim: eu dava o meu voto contra eles. For entendido literalmente que ele era membro totalmente do Sinédrio. Nós possamos entender isso daí. Se isso é verdade, meus amados, todos vocês que estão comigo assistindo, que honra, que prazer você estar todos aqui comigo. Tá entendendo? Se isso é verdade, ele tinha ali mais ou menos, tá? Os seus 30 anos de idade quando Estevão foi apedrejado. Tá
Tá entendendo? Então Paulo ali teria seus 30 anos lá, pois um homem naquela época não podia ser membro do Sinédrio antes dessa idade. Legal ou não? Para ser membro do Sinédrio tinha que ter 30 anos de idade ali para cima, meus amados. Muito bacana isso daí. Olha que coisa interessante, meus amados. E os antecedentes morais, meus irmãos, da convicção ali e da sua conversão, eles são sugeridos pelos relatos que nós podemos acompanhar lá em Romanos capítulo 7. Tá? Então, ele fala sobre o bem que Paulo gostaria de fazer, mas não conseguia. E acabava sempre fazendo o mal que não queria fazer. Então, com certeza, meus irmãos, a lei poderia produzir uma consciência ali totalmente do pecado, sim ou não? Mas o zelo de Paulo em sua perseguição aos cristãos poderia ali ser um esforço de uma consciência ali mal direcionada, tentando ali fazer algo por Deus para compensar o mal que havia na sua alma. Paulo, ali quando ele caiu na real, quando ele teve um encontro, quando ele viu aquela voz falando, quando ele teve aquele processo ali de ficar cego, enfim. Paulo, ele teve um processo de reflexão de tudo aquilo que estava acontecendo, tá? A Bíblia não fala que isso seria o espinho na carne de Paulo, mas conforme Paulo viu, presenciou, fez vista grossa e assinou embaixo a morte de Estevão, então a morte de Estevão ali foi um espinho agravante na mente de Paulo, não que isso, tá? Seria o espinho que Paulo trazia na sua carne. Tá, meus amados? Mas de acordo com a maneira que Paulo tinha de pensar, nesse novo pensamento, Estevão, ele era um blasfemo que foi condenado pela lei, na visão de Paulo. Sim ou não, meus amados? Então, contudo, os argumentos de Estevão não podiam ser negados. Quando nós vemos ali a morte de Estevão lá, o seu rosto ali brilhando pela alegria da visão de Jesus, apesar da proximidade da morte, que era algo que os argumentos dos legalistas ali de Paulo não podia derrubar. Eles podiam ter matado Estevão, mas o brilho, o chamado, a missão e o propósito que Estevão teve, eles não podiam derrubar. Tá entendendo, meus amados? Então, isso fez alusão a este acontecimento que você pode comprovar lá em Atos capítulo 22, do versículo 19 e 20, tá, meus irmãos? É muito importante separar para ler a Bíblia e ver esses versículos que eu estou e o capítulo que eu estou trazendo para vocês. Então, isso daí, meus amados, foi algo que ele jamais ele poderia esquecer na vida dele. Então, a sua conversão não foi causada por esse acontecimento da vida ali de Estevão, mas ele formou parte da transformação que ocorreu na estrada de Damasco. Tá entendendo, amados? Olha que lindo isso daí. Então, Paulo, ele classifica ali a aparição de Jesus a ele como sendo a última vez que Jesus apareceu após a ressurreição. Lá no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Tá entendendo? Para você ser um apóstolo lá naquela época, amados, você precisava ter andado com Jesus, você precisava ver Jesus de alguma forma. Tá entendendo? Então, após essa visão, né, que Jesus apareceu ali após a sua ressurreição, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 8, tá entendendo? E o que nós vemos é que não se pode falar de doença ou alucinação. Tem muitas pessoas que tentam ir no campo mais da racionalidade, do campo mais da filosofia, que querem trazer isso daí como se fosse uma doença da sua psique, o lampejo da sua mente, algo que foi que não aconteceu literalmente. Tá entendendo, meus amados? Que seria uma alucinação. Então, aconteceu em um local definido, que foi perto de Damasco, lá em Atos capítulo 9, verso número 3, foi acompanhado de uma grande luz, Atos 9, versículo 3 que nós estamos falando, e que era mais brilhante do que o sol do meio-dia, amados. Atos capítulo 26, verso número 13. Então já começa a cair por terra todas essas teorias filosóficas que nós ouvemos por aí. Então a voz que foi ouvida não só por Paulo, mas pelos homens que acompanhavam, Atos 9, versículo 7, houve ali efeitos físicos.
Sim ou não, meus irmãos? Atos 9, versículo 8, que foram observados por aqueles que acompanhavam. Então não foi só algo singular na vida de Paulo que aconteceu, mas todos escutaram a voz, todos viram que estava lá. Então o fator subjetivo, amados, também merece a minha e a sua atenção. Quando nós ouvimos aquela voz desconhecida que falou com ele, a pergunta natural, qual foi? Quem és tu, Senhor? E qual foi a resposta, meus irmãos? Eu sou Jesus. Capítulo 9, verso número 5. Tá entendendo, meus irmãos? Esta não seria um crível se a experiência com Estevão não o tivesse preparado. Ele foi preparado na morte ali de Estevão, entendeu? E em um instante de revelação, ele viu que Estevão estava certo. Ele caiu na real, vendo que literalmente Estevão, ele estava totalmente certo daquilo que ele estava falando. E todos os argumentos do judaísmo contra ele e os discípulos estavam totalmente errados. E um novo mundo de revelação, ele começa a ser aberto para Paulo. Paulo sai de dentro de um ostracismo legalista, religioso, e começa a ver o mundo, o cristianismo, de uma maneira mais sobrenatural, com o amor de Cristo. Porque que experiência que ele teve, né, meus irmãos? Sim ou não? Foi aberto para ele a sua visão, o seu campo, o seu coração. Então, meus irmãos, paralelamente à mudança em seu pensamento teológico, o que eu entendo, o que nós entendemos? É que veio um chamado para um trabalho com quem? Com os gentios. Com o povo que não era ali, vamos se colocar assim, judeu. Era um povo gentil, era um povo que não guardavam as 613 leis mosaicas, era um povo que não era circuncidado, era um povo que não cumpria todos os ritos, todas as leis morais, civis, religiosas que o judeu cumpria. Então, Paulo, meus amados, ele aceitou e foi preenchido pelo Espírito Santo para fazer a sua nova tarefa, a sua nova missão. Atos 9, capítulo 10, ali ao 19, meus amados. É lindo ou não é isso daí quando nós adentramos dentro da historicidade? Então, o ministério de Paulo, meus irmãos, ele começou imediatamente aonde? Lá em Damasco. Sim ou não? Só que você pega a Bíblia, tá? Lá em Gálatas, capítulo 1, verso número 17, ele diz ter visitado a Arábia nesse período. Sim ou não? Então, provavelmente, meus irmãos, ele fez esta viagem entre o seu testemunho inicial lá nas sinagogas, lá em Atos capítulo 9, versículo 22. Então, a sua partida de Damasco, lá em Atos capítulo 9, do versículo 23 e 25, provavelmente o choque em pensamentos foi tão grande que ele teve que se retirar por um tempo para quê? Para reajustar a sua crença para uma nova luz que veio com Cristo, meus irmãos. Só assim nós possamos entender melhor esse panorama bíblico, esse panorama histórico. Então, a sua nova fé, o que ele fez? Ele fez bater de frente com os seus antigos colegas lá em Damasco. É só você pegar a Bíblia aí, Atos 9, versículo 23. Então, para a sua segurança, ele foi obrigado a fazer o quê? A fugir da cidade. Por quê? Paulo, conhecido, um homem legalista, um homem ali farisaico, um homem que cumpria a lei à risca. Você tem uma mudança abrupta na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar. Um cara que perseguia a igreja, um cara que era opositor a tudo aquilo que era contra a lei. Agora, tem uma visão, tem um chamado, acontece tudo isso com ele, automaticamente, o que acontece? Claro que ele começa a correr risco de vida. Por quê, amados? Porque quando você vai contra, isso eu estou falando naquela época, você vai contra, você começa a trazer raiva. Não foi assim ali a morte de Estevão? Estevão trouxe uma pregação, trouxe raiva. Os nervos das pessoas ficaram acaloradas. Puxa, o que esse cara está falando? Ele está indo contra a nossa crença? Então, a intolerância e a legalidade legalista, tirando o propósito divino, que já estava na vida de Estevão,
ele foi morto. Paulo, quantas vezes Paulo enfrentou a morte? Sim ou não? Então, o que Paulo teve que fazer? Cara, eu vou fugir, porque senão eu vou morrer. Tá entendendo? E lá em Jerusalém, meus irmãos, ele foi visto como suspeita. Tá entendendo? Mas com o apoio de Barnabé, ele foi aceito no círculo apostólico. Barnabé era um cara também que não era qualquer pessoa. Tá entendendo? Ele tinha uma certa influência. Então ele começou a ser aceito. Atos 9, capítulo 27. Então ele manteve um ousado programa de pregação. Ele tinha uma estrutura na sua pregação, especialmente aos judeus e gregos. Tá entendendo? Algo parecido ali com o trabalho que Estevão já fazia. Por que Estevão foi morto? Porque Estevão já fazia esse trabalho. Tá entendendo, meus irmãos? Então, tão grande nós podemos adentrar que foi o sucesso, que a reação contra ele que a igreja enviou para Tarso, você pega lá em Atos 9:30, onde a oposição que se levantasse seria menos perigosa. Então, a oposição lá seria menos perigosa. Tá entendendo? Então, Paulo, meus irmãos, de acordo com todos os seus testemunhos que a Bíblia tem na sua narrativa, lá em Atos 9, capítulo 9, versículo 15, Atos 22, versículo 21, Atos 26, versículo 17, Romanos 15, 16, Gálatas 1, 9, Gálatas 2, versículo 7 e 8, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 7. Olha o tanto de versículo que eu estou trazendo aqui para você, amados. É importante você parar, é importante você anotar, para que você possa entender o panorama geográfico bíblico de uma maneira muito rica, meus irmãos. Então foi a escolha de Deus como apóstolo dos gentios. A igreja precisava conhecer mais de Deus. Não era só o povo de Israel. O povo de Israel achava que eles eram só o queridinho, só eles eram a favor da graça de Deus ali. Não, mas Paulo foi levantado ali justamente para pregar para os gentios, pessoas que eu e você. Hoje nós só conhecemos, nós só fomos enxertados na videira graças ali ao plano do eterno, do Criador, de Jesus, mas através da vida também de Paulo. Que a sua conversão, ela foi parte do quê? Da transição da igreja judaica, que estava centralizada onde? Em Jerusalém, para a igreja gentia do mundo romano. E o mundo romano, ela começou a se propagar de uma maneira sobrenatural. Sim ou não, meus irmãos? Por que hoje nós aqui literalmente conhecemos a Deus? Queremos entregar a nossa vida para andar nos passos ali literalmente de Jesus. Foi através da vida do apóstolo Paulo. Tá entendendo, meus irmãos? Mas foi um processo muito difícil para que a igreja gentílica se formasse. A missão não foi uma missão fácil. Foi uma missão muito ali difícil, meus amados. Mas acho que já está dando para você entender. Então, meus irmãos, que bom estar com todos vocês aqui. E eu fico muito feliz por vocês aí, tá aí mandando mensagem, para vocês estar falando que tá bacana. Isso é muito legal. Isso me estimula cada dia mais e mais fazer com carinho e amor esses vídeos que eu faço para você. E eu não estou falando de placa, tá, meus irmãos? Eu não falo aqui de placa A e não, eu estou falando de história de Bíblia. Já chegamos aqui a 254 pessoas. Na verdade, tinha 254 pessoas, mas eu acho que uma pessoa saiu. Não saia não, gente. Continue aí no canal, tá entendendo? Para que a gente possa ganhar mais almas. Nós não estamos falando aqui de placa, não. Estamos falando de história e de Bíblia. Beleza, meus amados? E o próximo vídeo que eu quero fazer, olha, não consegui fazer tudo esse vídeo, porque eu quero fazer vídeos de 25 minutos, porque senão é muito tempo. Mas já está dando para você entender. O próximo tema nós vamos falar aqui, dando continuação à igreja gentílica e à missão de Paulo. Tá entendendo, meus amados? A igreja gentia e a missão de Paulo. Irmãos, antes de terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Deixa seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, para que as pessoas possam ser mais alcançadas em nome de Jesus. Beleza, meus irmãos? Um beijo para todos vocês.
Que o grande amor de Deus, o Espírito Santo, possa te motivar cada dia mais a buscar conhecimento bíblico, histórico, que você mergulhe de uma maneira sobrenatural. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo, hein, galera? Deus abençoe, meus irmãos.